Jacó morava como estrangeiro na terra de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, tendo a idade de 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era um filho de sua velhice. E lhe fez uma túnica longa. Os seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos eles, por isso o odiavam e não podiam falar-lhe pacificamente. José teve um sonho, e ele o contou a seus irmãos. Assim eles o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: Ouvi o sonho que tive. Nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam, e se curvaram ao meu feixe. Então seus pais lhe disseram: Porventura tu serás rei sobre nós? Ou porventura tu reinarás sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por causa de seus sonhos e por causa de suas palavras. E ele teve outro sonho e o contou a seus irmãos, e disse: Tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ele contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o respondeu e lhe disse: Que queres dizer com esse sonho? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos iremos nos curvar diante de ti com o rosto em terra? E seus irmãos o invejavam, mas seu pai conservava isso na memória. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos apacentam em Siquém. Vem, pois eu te enviarei a eles. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Israel lhe disse: Vai, vê se teus irmãos vão bem e se o rebanho vai bem, e traze-me uma resposta. E ele o enviou do vale de Hebrom, e este foi a Siquém. E certo homem o encontrou e viu que ele andava errante pelo caminho. E o homem lhe perguntou: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me onde eles apacentam o rebanho. E o homem disse: Foram-se daqui, pois ouvi que eles disseram: Vamos a Dodã. E José foi procurar seus irmãos e os achou em Dodã. E eles o viram de longe, e antes que ele se aproximasse deles, nasceu neles má intenção para o matarem. E diziam uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Agora vamos, matemo-lo e joguemo-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos o que será de seus sonhos. Mas Ruben ouviu isso e o salvou das mãos deles, e disse: Não o matemos. E Ruben lhes disse: Não derrameis sangue, lançai-o neste poço que está no deserto, mas não ponhais a mão nele, porque intencionava salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. E quando José chegou a seus irmãos, estes o despiram de sua túnica, a longa túnica que estava sobre ele. E eles o tomaram e o lançaram no poço, mas o poço estava vazio, não havia água nele. Quando eles se sentaram para comer pão, eles levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam perfumes, bálsamos e mirra, que iam levar ao Egito. E Judá disse a seus irmãos: Que proveito teremos se matarmos nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, para que nossa mão não seja sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos aceitaram sua proposta. E quando os comerciantes midianitas passavam, tiraram José do poço e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço, viu que José não estava no poço. E ele rasgou suas vestes, e ele voltou a seus irmãos e disse: O menino desapareceu, e eu, onde irei? E eles tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica longa, mandando levá-la a seu pai e dizendo-lhe: Encontramos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a veste de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. E Jacó rasgou as suas vestes e pôs um saco sobre seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias.
E se levantaram todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem, mas ele não quis ser consolado e disse: com choro descerei ao Sheol para meu filho. Assim seu pai chorou por ele. Mas os midianitas o venderam no Egito a Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda. Nesse tempo, Judá se afastou de seus irmãos e morou na casa de um adulamita que se chamava Ira. E Judá viu ali a filha de um cananeu que se chamava Suá, e ele a tomou por mulher e coabitou com ela. E ela engravidou e teve um filho, e ele lhe deu o nome de E ela engravidou de novo e teve um filho, a quem ela chamou de Onã. E teve ainda mais um filho, e lhe deu o nome de Selá. Mas Judá estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou para o seu primogênito uma mulher, e o seu nome era Tamar. Mas o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: toma a mulher de teu irmão, e cumpre o dever de cunhado e suscita descendência a teu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria para ele, assim, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E isto que ele fazia desagradou ao Senhor, e ele o matou também. Então Judá disse a Tamar sua nora: conserva-te como viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Porque ele temia que talvez morresse como seus irmãos. E Tamar se foi e morou em casa de seu pai. Depois de muito tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Quando Judá se consolou, foi a Timnate, para a tosquia de suas ovelhas, ele e Ira seu amigo, o adulamita. E fizeram saber a Tamar, dizendo: eis que teu sogro vai a Timnate para tosquear suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos de viuvez e se cobriu com um véu, e assim envolvida se sentou à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque ela via que Selá crescera, e ela não tinha sido dada a ele por mulher. E Judá a viu e pensou que era uma prostituta, porque ela cobria o rosto. E ele se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me estar contigo, porque não sabia que era sua nora. E ela disse: que me darás para estares comigo? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela disse: dá-me uma garantia, até que o envies. E ele disse: que garantia te darei? Ela disse: o teu selo com o cordão e o cajado que está em tua mão. E ele lhe deu, e esteve com ela, e ela engravidou dele. E ela se levantou e se foi, tirou o véu de si e vestiu o vestido da viuvez. E Judá enviou o cabrito por seu amigo, o adulamita, para tomar a garantia da mão da mulher, mas não a encontrou. E ele perguntou aos homens do lugar dela: onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho? E eles disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta. E ele voltou a Judá e disse: não a encontrei, e também os homens daquele lugar disseram que ali não esteve nenhuma prostituta. Então Judá disse: fique com ela a garantia para não sermos desprezados. Certamente eu enviei este cabrito, mas tu não encontraste. Depois de passados 3 meses, fizeram saber a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, e ela está grávida de seu adultério. Então Judá disse: conduza-a para fora e seja queimada. Quando ela estava sendo conduzida para fora, mandou que dissessem ao seu sogro: eu me engravidei do homem a quem pertence isto. E ela disse: reconhece a quem pertencem o selo com o cordão e o cajado? E Judá reconheceu e disse: ela é mais correta do que eu, porque não lhe dei meu filho Selá. E nunca mais coabitou com ela. Quando ela devia dar à luz, notou-se que havia gêmeos no seu ventre. E quando ela estava dando à luz, o menino pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho e amarrou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: por que fizeste rompimento para ti? E foi dado a ele o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que tinha na mão o fio vermelho, e foi dado a ele o nome de Zera.
José foi conduzido ao Egito, e Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda, egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas que o haviam conduzido para lá. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. E José conquistou seu favor e o servia, e o fez mordomo de sua casa, e tudo o que tinha entregou em sua mão. E nesse tempo, quando o havia feito mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José, e ele não sabia nada, exceto somente do pão que comia. E José era gracioso e bonito. Depois de algum tempo, a mulher de seu senhor pôs seus olhares em José e disse: Deita comigo. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não controla o que está comigo em sua casa, e tudo o que ele entregou em minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? Então ela falava a José diariamente, mas ele não quis obedecê-la deitando-se com ela. Aconteceu certo dia que ele veio à casa para fazer seu trabalho, e nenhum dos criados estava na casa. Então ela o pegou pela capa, dizendo: Deita comigo. Mas ele deixou a capa em sua mão e fugiu da casa. E quando ela viu que ele tinha deixado a capa na mão dela e fugiu da casa, ela chamou os criados e lhe disse: Vede, ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E quando ele ouviu que eu gritava em alta voz, deixou sua capa comigo e fugiu da casa. E ela guardou a capa consigo até que o senhor dele chegasse em casa. E ela lhe contou a mesma, dizendo: O escravo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me provocar. Mas quando gritei em voz alta, ele deixou sua capa comigo e fugiu da casa. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse falando: Assim fez comigo teu escravo, ele não se encolerizou muito. Então o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali na prisão. E o Senhor estava com José e o favoreceu, e lhe deu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão, e tudo o que ele fazia era feito sob seu controle. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava à sua disposição, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar.